5. Segunda Reis não está perto de Apocalipse, não está perto de Gênesis. Segunda Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5. Ajuda teu povo a achar rei, Senhor. Já foi em Jeremias, já foi até Provérbios, além, a festa. Livros históricos. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Eu falei aqui para vocês sobre a oração que mudou o propósito de Deus. Eu não falei aqui sobre a oração que mudou o plano ou os planos de Deus. Propósito significa objetivo final a alcançar. Aquilo que está determinado a conquistar. Você, para atingir, para alcançar um propósito, você pode utilizar vários planos. São vários planos para você conquistar um propósito. Aqui não está dizendo que a oração de Ezequias mudou os planos de Deus. A oração de Ezequias mudou o propósito de Deus. Isso é, aquilo que Deus já tinha estabelecido e determinado, que Ezequias ia morrer. Deus manda o profeta Isaías ir até lá a casa de Ezequias e olha, põe a tua casa em ordem, porque assim diz o Senhor que tu vai morrer. Já pensou um profeta chegar para o rei e dizer que ele vai morrer? Agora, o segredo aqui está na oração que Ezequias faz a Deus. Aqui está o segredo. Como é que esse homem, através de uma oração, ele muda um propósito de Deus, de uma vontade estabelecida de Deus? Tem alguns aspectos dessa oração que rapidamente eu quero analisar com você, que são interessantíssimas para nós aplicarmos na nossa vida, na nossa oração. Olha o que vai acontecer. Primeiro aspecto, na abertura do versículo 3 diz assim: ah, Senhor, ser servido de te lembrar. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar. Primeira coisa que você vê aqui é que o rei Ezequias reconhecia a soberania de Deus. Ah, Senhor, se tu quiseres, se for do teu desejo, se você quiser, Deus, porque eu estou na tua dependência, Deus. Tu és soberano, tu és grande, tu és o Senhor, tu és o absoluto. Deus, se tu quiser, é o que ele está dizendo, essa declaração, ele está dizendo: Deus, se tu quiser, tu pode, é só tu querer, mas depende de tu querer.
primeiro elemento da oração de Ezequias é um reconhecimento à soberania de Deus. Deus é soberano para fazer o que Ele quiser. Deus é soberano para agir aonde Ele quiser. Deus é soberano para me atender ou não me atender. Porque no fim, Ele é que é Deus. Ele é que é o Senhor. É isso que Ezequias está dizendo. Eu já disse aqui na pregação passada, e como tem muita gente aqui que não ouviu o que eu falei, porque não estava aqui, eu estranho muito essa determinação, porque Deus tem que fazer, porque eu declaro e Deus é obrigado a fazer. Ah, Senhor, olha, se tiver no teu desígnio, na tua grandeza, ser servido, de te lembrares. Lembrar do quê? Se você está fazendo essa oração, primeiro elemento é reconhecimento da soberania, o domínio de Deus. E aí ele vai depender dessa soberania de Deus, se Deus quiser ou não, o quê? Senhor, ser servido de te lembrares da minha vida cristã falida, da minha falta de compromisso com Deus, de eu levar a vida cristã de qualquer jeito, de eu ser infiel, de eu não ser exemplar. É interessante quando você pega a história da Bíblia, Israel no deserto, Israel quando estava atravessando lutas, você vai ver Moisés fazer isso. Senhor, lembra-te do que tu prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Será que você pode dizer para Deus lembrar alguma coisa da tua vida? Você vai deixar alguma lembrança para o teu filho, para a tua família, para os teus amigos da tua vida, do teu estilo de vida? Senhor, ser servido. Tá doido, pastor? Eu vou falar um troço desse, Deus acaba comigo. Aí é que ele não vai me dar nada mesmo. Ser servido, Senhor, de lembrar que eu sou um negligente. Ser servido, Senhor, de te lembrar que eu não oro nunca. Que eu vivo na caixinha de promessa e nunca leio a Bíblia. Ser servido de te lembrar que eu só chego atrasado domingo e sou o primeiro, o último a chegar e o primeiro a ir embora. Que eu não tenho paciência de prestar um culto a ti, mas tenho paciência para fazer qualquer outra coisa. Ser servido, Deus, de te lembrar que eu sou fraco, que eu não tenho fé, que eu sou medroso, que eu sou covarde, que eu não prego o evangelho para ninguém. Senhor, ser servido de te lembrar. Dá para você pedir a Deus para lembrar alguma coisa da tua vida ou não? Não precisa levantar a mão para dizer não. Fala aí contigo, filho. Segura essa aí, operário de Jesus. Hã? Você pode pedir a Deus para lembrar alguma coisa? Não lembra não, Jesus. Apaga da tua memória, por favor. Como é que é? Você pode fazer uma oração para Deus lembrar da sua vida, meu irmão? Agora, olha o que Ezequias vai falar com Deus para ele se lembrar. Isso é, Deus, traz aí a tua expectativa a isso. Olha só. Olha o que ele pede para lembrar. Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Sabe o que significa? Quando você vê a palavra andar, está falando de estilo de vida, de trajetória de vida. Ser servido de te lembrar que eu andei diante de ti em verdade. A minha vida sempre foi uma vida de compromisso contigo, Deus. O meu estilo de vida diária, a minha prática de vida é uma vida compromissada com a tua vontade. É o que ele está dizendo para Deus. Ser servido de te lembrar que toda a minha vida eu tenho andado nos teus caminhos. Aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 8, 21. Zelamos pelo que é honesto, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Isso é uma vida reta. E
tem outras características que daqui a pouco ele vai dizer, que já é um outro ângulo. Mas ele está falando com Deus. Senhor, ser servido de se lembrar que eu tenho andado a minha vida, a minha trajetória, o meu dia a dia tem sido coerente com aquilo que eu digo que creio. Ah, Senhor, ser servido de se lembrar que andei diante de Ti em verdade, com coração perfeito. Coração fala do homem interior. Aquilo que só você sabe, e não sabe tudo, mas sabe o que é o teu interior, e que Deus conhece profundamente. Lembra daquela história da escolha de Davi? Que o profeta Samuel chegou, o mais bonito irmão de Davi, alto, formoso, disse, esse aí deve ser o rei. Não é esse não, manda passar. Aí vem outro, deve ser esse, também não é esse não. Também não é não. Acabaram-se os mancebos, não, tem um lá cuidando de ovelha. Tem lá um garoto de uma estatura mediana e tal, que está cuidando de ovelha, traz ele aqui. O senhor falou, é esse aí que é o rei. Senhor Samuel, Deus falando, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Deus vê o coração, o verdadeiro Silas. Não é esse estereótipo, não. O verdadeiro Silas é o que está aqui dentro de mim, no meu processo mental e emocional. Esse é o verdadeiro. O verdadeiro você, né, nessa maquiagem estereótipa. O verdadeiro ser. É por isso que Deus diz assim, por que você acha que Deus, em Provérbios 23, 26, diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Por que Deus não pediu o braço? A perna? Por que Deus não pediu o dinheiro primeiro? Filho meu, dá-me o teu coração. Porque diz lá em Mateus 15, 19, que é do coração que procede todas as coisas. Adultério, furto, morte. É do coração, é de dentro do homem. Ezequias sabia que ele não podia enganar a Deus. Porque Deus conhece o profundo da alma, do ser do homem. Ele diz, Senhor, o meu coração tem sido perfeito. Eu não sou duas caras. Eu não vivo uma coisa dentro de mim e outra coisa para as pessoas. É por isso que Jesus fala nas bem-aventuranças em Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe o que é limpo de coração? É a mesma coisa que os transparentes. Isso é, a pessoa que vive segundo aquilo que sente. Aquilo que ele sente. Aquilo que é dentro dele é externado. Então é o limpo de coração. É aquele que não falsifica. É aquele que não dá abraço de tamanduá. É aquele que está rindo para você e doido para você morrer. É aquilo que Paulo fala em Romanos 12, 9. O amor seja não fingindo. Isso é alguma coisa maquiada na cara, mas lá no fundo tem aparência de bondade e amizade, mas não é nada disso. É um ciumento, invejoso, intrigueiro, arrumador de confusão e fica naquela... Hã? Como? Foi? Não. Aquele que arma o circo é amigo de todo mundo, dá tapinha nas costas e tal, e quando o camarada vira as costas, sai da frente, ele traz e leva e traz e faz aquele jogo, fica só de fora vendo o circo pegar fogo. Esse é um coração imperfeito. Um coração que guarda ódio, que guarda rancor, que guarda suspeita. Gente que qualquer bobagem fica todo amuado, cara feia. Não falo mais com ele. Falo mais com ela. Eu passei, o pastor não me deu paz do Senhor. Eu quero minha carta. Deixa de ser rabugento. Deixa de ser chato. Pessoas que qualquer palavrinha você discute uma coisa com ela e não concorda com ela, fica todo invocado, não quer mais falar com você. Coração imperfeito. Coração imperfeito. Aquele que não fala nada, mas guarda um ódio, um rancor. Uma vez lá no teatro, quando a gente tinha trabalho, anos atrás, no Brigitte Blair, chegou um homem com uma hérnia. E estava isso aqui tudo inchado, horroroso nele. Ele não operou. E ele estava com dores. Chegou lá e disse assim, pastor, eu era crente.
e alguém levantou uma calúnia da minha filha, e eu fiquei com tanto ódio daquela pessoa que eu saí da igreja e peguei aqui uma hérnia nervosa. Pessoas assim, pessoas que não falam com parentes, toma ceia, chora, meu Kleber Lucas cantando umas coisas maravilhosas, aquilo lindo, meu Deus. Ai, pode vai cantar, purifica-me, meu Deus, que coisa. Eu quero ouvir, purifica-me. Eu tomo ceia, falo língua estranha, mas não fala com o irmão há 10 anos. E depois que a resposta de oração. Perdoa-me a risada. Que a resposta de oração intriga com a família porque o pai deixou um barraco. O pai morreu, deixou um barraco para dividir por 10, pastor Santos. Quanto vale o barraco? 5.000 reais. É meu, eu quero, olha meu dinheiro. E briga com todo mundo por causa de niaria, de micharia, de coisa que não tem valor. Não ganha a família por causa de bobagem, porque não aprende a ceder hora nenhuma. Não cede nunca, não é sábio. Coração imperfeito. Como é que você quer que Deus responda a sua oração? Olha que ousadias de Ezequiel. Isso aqui é uma ousadia, irmão. Senhor, eu tenho andado na tua verdade e o meu coração é perfeito. Eu não guardo ódio, eu não guardo suspeita. Eu amo, eu perdoo, eu sou benigno. Ele está dizendo isso para Deus. Eu não sou duas caras, eu não sou chapéu de 2 bicos. Eu não falo uma coisa e faço outra. Ele está dizendo isso para Deus e Deus está olhando. Ele pediu para Deus lembrar da história dele. É o que quando ele inicia. Lembra da minha história, Deus. A minha história de vida. Lembra, Deus. Meu coração é perfeito. Irmãos, tem um monte de crente doente na igreja. Doente de emoções, doente na área psíquica, emocional. Não perdoa. O marido falou uma palavra, é até inconsequente. Muitas vezes um homem, cabeça dura, do jeito que é, nós somos. Está invocado com uma coisa no trabalho, chega em casa, fala uma besteira que não era para falar para a mulher. E como a mulher é mais emotiva do que racional, o homem é mais racional do que emotivo, o homem elabora ao contrário. Então o que você fala com a mulher tem que tomar maior cuidado. Muito cuidado. Porque você pode falar uma coisa que aí, meu filho, a mulher... Aquilo entra, penetra, se ela não é crente, se ela não souber filtrar. E dizer, esse homem está coitado, está perturbado, está ganhando pouco. Tem gente enchendo a cabeça dele o dia inteiro. Se ela não elaborar isso, e ela... Aí a mulher fica... Eu vi, minha esposa conversa comigo, tem um grupo de irmãos aí que atendem aqui na igreja, de terapeutas, e a gente conversa. Mulheres que estão... Eu não aguento olhar para o meu marido mais. Porque ele um dia falou uma coisa para mim. Eu nunca mais esqueci, irmão. Fala trincando o dente, eu nunca mais. Você está dizendo assim, eu mato esse desgraçado. Só falta falar isso. Só não diz isso para não pegar mal, mas em outras palavras está dizendo. E aí o homem muitas vezes não é sábio, fala uma besteira, a mulher fica toda perturbada. E aí ela... Claro que irmãos... Você pode se aborrecer por momentos, você pode ficar chateado por momentos, você é ser humano e eu também fico. Você pode discutir por momentos, você pode ser impactado no teu emocional por uma coisa que você não gostou, mas, meu irmão, você não pode alimentar isso na tua alma. Há uma diferença de ficar chateado e viver chateado. Há uma coisa de se aborrecer e viver aborrecido. Há uma diferença muito grande. Eu me aborreço também, eu discuto com a minha esposa, eu de vez em quando me desentendo com ela. Mas se eu acumular isso, acabou, estou perdido. E isso em qualquer instância. Se eu discutir com o irmão e alimentar alguma coisa, isso vai embora e o diabo vai operar. Aí diz lá o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, diz assim: ninguém se prive da graça de Deus e alguma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. E aí sabe o que acontece? Tem gente que adora ficar no lugar de vítima. Aí olha aqui, eu discuti aqui com o pastor Santos. Posso fazer o exemplo com ele, que é meu sogro, não tem nenhum problema. Depois a gente acerta lá em cima. Eu discuto com o pastor Santos, aí eu
quero ganhar razão. Aí chego pro Odilto, que não tem nada a ver, que não viu a minha discussão com ele, que não sabe das variáveis que estavam envolvendo aquilo. Aí eu chego pro Odilto. Tá vendo, Odilto? Pastor Santos, não perverte esse homem. Você não sabe o que ele falou para mim. Ele foi duro demais. Aí o Odilto, que não tem nada com o peixe. O pastor Santos, de fato. Ele começa a levantar uma suspeita por causa da minha palavra, irmãos. E daqui a pouco, ó, aquilo está rodando. Aí o pastor Santos, como é uma pessoa quieta, sossegada, não é de ficar falando com ninguém as desavenças. Aí, daqui a pouco, todo mundo está contra a pessoa e ele estava com a razão. Eu é que fui inconsequente, eu que cheguei numa hora errada. Eu não contei nada disso. Porque a gente só conta a missa que interessa. A gente só conta o pedaço que interessa para poder ganhar a plateia. Jogar para a galera, como tem... É jogando para a galera, para poder ganhar. Tá vendo? Viu o que fulano fez? Viu o que fulano falou? O que faz? Aí envolve um monte de gente. Isso não é coração perfeito. Está contaminado. Pastor. Camarada de 40 anos de idade, Jesus. Pastor. Quando eu tinha 7 anos de idade. Quando eu tinha 7 anos de idade. Meu pai fez uma coisa comigo. Eu falei, santo Deus, tem 33 anos. O camarada está lá na infância ainda. Por que ele regride e vive na infância? Meu pai fez uma coisa. Eu nunca consegui perdoar. O que foi? Pastor, meu pai pegou um galho de goiabeira. Um galho de goiabeira. E mandou bala no meu tundá. Aí eu digo, sim, santinho. Você estava orando quando teu pai fez isso. Você estava lendo a Bíblia. Aí teu pai te deu uma coça. Porque você é um anjo, filho. Abre e fecha aspas para anjo. Só quanto que interessa. O camarada fica marcado, ele não quer nem saber da atitude dele. E alimenta isso a vida toda. Pode ser até uma coisa grave, irmão. Coisa linda é José. É linda a história de José. É linda, 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 linda. É linda de diversos aspectos. Ele tinha tudo para ser rancoroso. Ele tinha tudo para guardar ódio daqueles irmãos. Ele tinha tudo para mandar passar a faca naquela cambada que vendeu ele como escravo e fez ele sofrer 15 anos sem merecer, afastando ele do pai dele, botando ele na cadeia, sendo traído da casa de Potifar. Que coisa linda! Que ele, no coração dele, um homem de coração perfeito, ele não consegue alimentar ódio nem vingança. Ele não consegue isso. Eu não posso entender um crente vingativo que alimenta um ódio o tempo inteiro. Como é que você quer que Deus responda a sua oração? O camarada está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Mas sai da porta para fora, prepara que vai armar até o outro dia. Aí depois chega no outro dia. Tu sabes, olha o cara de pau. Tu sabes o que eu tenho feito. Não tem nem coragem de dizer. É tanta lama e tanta safadeza. Senhor, tu sabe, mas eu estou aqui, eu sou passado, perdoa. Aí ele chora, Deus, eu estou chorando então. Deus está me perdoando. Eu estou chorando até o Espírito Santo, aí o Espírito Santo entra na emoção, e a emoção não é Espírito Santo, ele mesmo se justifica, então Deus me perdoa mais uma semana. Sai do culto, identidade. Vai cantar as meninas da igreja para levar para o motel. Eu sei o que eu estou falando. Vai cantar as meninas, fica olhando se tem alguma mulher separada, uma mulher que está fragilizada emocionalmente. Hoje é um problema sério. Homens aí descambando, largando família. O diabo tem agido como que repreender esse demônio que quer destruir casamento e família em nome de Jesus. Aí o camarada é tão perverso que ele fica sacando a mulher nova, separada,
fragilizada emocionalmente, aí o garanhão encosta. A irmã, coitada, nova, 25 anos, 26 anos, 24 anos, o marido abandonou, toda fragilizada, encosta o garanhão. Aquela ali, aquela serva, glória. Maravilha! Essa serva aí, te chama, sabia que você é linda? Você. A irmã não ouviu isso há muito tempo, ouviu do marido esculhambó, que tu não presta, que tu na cama tu é ruim, o homem é terrível, ele vai humilhar uma mulher, ele fala um monte de besteira, para humilhar a mulher mesmo, que você não tá com nada, que a mulher está toda rasgada, escuta um elogio. Lá no emocional dela, lá na fragilidade dela. A irmã que já amarrou, já queimou, já fez tudo que tinha direito aqui na frente. Amarra, pisa, queima, fogo, Jesus. Hã? Aí o cara, irmão, eu sei o que eu estou falando aqui. Aí depois, Senhor, eu sou teu servo, cara de pau sem vergonha. Eu sou teu servo, patavina nenhuma. Há um malandro que está infiltrado no meio do povo de Deus. E vice-versa, viu? Eu ouvi dizer que na igreja, a igreja que tem homem, na igreja, e fora tem um negócio assim meio perigoso, que na igreja é lugar de homem. E vem toda sensual, toda sensual para a igreja, mostrando o que tem, o que não tem. Toda sensual, o irmão está querendo cultuar Deus, e ela do lado tem uma perna bonita, um corpo bonito, faz uma cruzada de perna, sai, vem aqui em cima, o sangue me diz. A gente está rindo aqui, mas eu estou falando a verdade. Ela vira para lá e vira para cá e vira de novo, e volta virada e vira. Poxa, vamos desligar, desculpa o irmão. Muitas vezes, a irmã, abençoada, esquece o seu tião em casa, vem com o decote até aqui mostrando a metade do seio. Tadinha, ela é santa. Ela não sabe o que está fazendo. Coitada, é demente. Não sabe. O que foi, pastor? Eu sou todinha de Jesus, o que foi? Isso aí é um homem parado. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você não precisa estar vestida de maneira cafona para dizer que é crente nem ridícula. Você pode estar decentemente trajada e ficar fora do contexto social. Ser crente não é ser um bitolado, um idiota, quadrado, ridículo, não. Você pode estar bem vestida, bem arrumada, sem ser sensual. Aí o camarada que te cobiça, você está bem arrumada, a conta é só dele. Agora, se você for um instrumento de cobiça, Deus vai cobrar de você e do que está te cobiçando, dos dois. Porque o sentido mais sensível no homem é a visão. E as mulheres sabem disso. E o da mulher é a audição. Os homens sabem disso também. Então ela diz, vou botar para arrebentar. Aí o irmão está no culto, a irmã do lado, sem nada, metade de fora. Senhor, dá-me graça, que Jesus tem misericórdia. Me ajuda, Jesus. Vem para a igreja, para culto a Deus, tem uma irmã mesmo da igreja indecente, moral, e coisa que eu fico arrepiado quando a mulher é casada. Aí eu digo,
da igreja, e a mulher anda igual uma sirigaita. Parece uma menininha, tadinha. E o pudor e a vergonha. Senhor, eu tenho sido reto. E agora, olha o que ele vai falar, eu já vou terminar. Eu fiz o que era reto aos teus olhos, Senhor. Eu não pequei, eu vivi em santidade. Eu me submeti ao que tu querias, Senhor. E diz aqui, e chorou Ezequias muitíssimo. Nada na Bíblia está à toa. Choro fala de quebrantamento. Eu não estou falando isso para dizer que eu mereço. É isso, ele não está falando isso para dizer que merece alguma coisa de Deus. Ele está quebrantado, ele reconhece que ele está inteiramente na dependência de Deus. É quebrantamento, diz a Bíblia no Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor, aqueles que têm um coração quebrantado e de um espírito contrito. O Salmo 51, versículo 17 diz: um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. E só quebrantamento, Deus perdoa a minha transgressão, me ajuda. Eu de mim mesmo não posso, eu não tenho saída, eu não sou nada diante dessa adversidade. Quebrantamento. Ele chorou muitíssimo. Derramamento de lágrimas em abundância significa que ele derramou a sua vida diante de Deus, o seu emocional. Ele botou para fora a sua angústia, ele botou para fora aquilo que perturbava e que apertava seu coração. Como é que você ora, meu irmão? Filipenses 4:6 diz: não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. É derramar a tua vida, é dizer tudo para Deus sem esconder nada, nada. Você pode até achar que isso é ridículo, mas diga para Deus, né? Eu acho que se eu falo isso para Deus, vai pensar que eu sou doido, mas só aí você pensa, ele já sabe porque ele conhece, ele quer te ouvir. Ele quer ouvir, porque ele já sabe tudo, mas ele quer te ouvir. Derrama a tua vida, derrama o teu coração. Lágrimas significa isso, significa que você reconhece que você não é nada, que você está jogando a sua angústia diante de Deus, que você está jogando a sua tristeza diante de Deus. Sabe o que é bonito nisso aqui tudo? Quando Ezequias diz: Senhor, se tu lembrares, eu sempre desejar, lembra-te, Senhor, é servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Então aprenda aqui que Isaías orou com a história da sua vida. Ele orou com a história da sua vida. Muitas vezes nós oramos e não apresentamos a história da nossa vida. Ou porque temos medo, mas você precisa orar apresentando a história da tua vida. Senhor, mesmo que seja... Senhor, tu sabes que eu tenho vacilado várias vezes. Senhor, tu sabes que grande parte do meu tempo da vida cristã, uma vida superficial e sem graça. Mas, Senhor, desde aquele dia que eu ouvi aquela mensagem, desde aquele dia que aquele hino foi cantado, tu sabes que de 3 anos, de 4 anos, de 2 anos para cá, eu tenho mudado e tenho lutado. Conta a tua história de vida para Deus. Fala a tua história para Deus. Diga a tua história, meu irmão, para Deus. Senhor, tu sabe como eu tenho lutado com esse homem que é beberrão, esse homem que é terrível, que é maldizente de Deus, e por causa disso até muitas vezes eu perco a minha paciência. Conta a tua história para Deus. Fala da tua história de vida para Deus. Quem sabe a tua história não é igual a de Ezequias, um homem íntegro, um homem reto, um homem obediente, um homem que andou o tempo todo nos caminhos do Senhor. Mas não importa, você pode não ter essa história, mas Deus se agrada quando você conta a sua história, porque quando você conta, você está confessando quem você é.
Aleluia! E aí sabe o que Deus diz? Eu chamo o profeta e diz assim, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus ouve, Deus vê. Ele está vendo a tua vida. Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está vendo a tua luta. Ele está vendo a tempestade que você está passando. Ele está vendo, irmão. Deus vê tudo. Eu vi as tuas lágrimas e eu ouvi a tua oração. Deus escuta o teu clamor, meu irmão. Deus conhece a minha e a sua oração. Deus conhece o que você está falando com Ele. E quem sabe nessa noite Deus resolveu dizer, olha, meu servo que está essa noite no culto da quinta-feira da vitória, fique certo, eu tenho visto as tuas lágrimas, eu tenho ouvido a tua oração, e eu vou mandar a resposta para você, eu vou operar o milagre, e eu vou abrir a porta! Aleluia! O nosso Deus não mudou! O nosso Deus não mudou! Ele continua vendo, Ele continua ouvindo, e Ele continua respondendo e transformando o caminho dos homens. Ah, eu creio que os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós. Eu creio que Deus está ouvindo o nosso clamor. E hoje existe um elemento que naquela época não operava nessa expectativa. Sabe qual é o elemento que temos? Hoje o Espírito Santo, que é o segundo Consolador, está lá em Romanos, no capítulo 8, assim, olha, vocês muitas vezes não sabem pedir o que convém, mas o Espírito intercede diante de Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, saiba, creia e receba essa palavra em nome de Jesus. Você está aqui, eu estou aqui. Muitas vezes eu não sei pedir realmente que eu preciso. Fique tranquilo que o Espírito Santo por cada um de nós está intercedendo diante do Pai. Ele está dizendo sobre o teu problema, sobre a tua causa. E o nosso Deus, Ele vê, Ele ouve e Ele traz a resposta. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor, porque eu creio que Deus está ouvindo o clamor de muita gente. Eu creio que Deus está vendo a tua lágrima, a tua situação, a tua adversidade. Eu creio que essa noite Deus quer trazer resposta, Deus quer fazer milagres, Deus quer trazer algo para você. Deus quer mudar a história da tua vida. E quem sabe Deus está mudando o seu propósito em relação a você hoje.